apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Wander Weyden. Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está nos estúdios também. Bom dia aos nossos seguidores que estão no Instagram. A gente está começando a fazer a transmissão simultânea também com o nosso Instagram. Bom dia a todos os queridos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar por aqui. E lembrar a gente que hoje o tema é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Deixa eu começar aqui com uma pergunta nossa, inclusive, né? A gente está vendo aí nos últimos dias muitas pessoas, né, morrendo de infarto, né? E fica todo mundo se perguntando o que é que aconteceu, será que é a Covid, será que é a vacina? Aí começa essas especulações, né? Há uma explicação para isso, doutor Wander? Ou sempre as pessoas morreram de infarto com muita frequência, a gente não percebia isso? Marcos, eu não acho que a gente tenha tido uma grande mudança de capacidade diagnóstica ao longo desses últimos 5 anos, vamos dizer assim, para que a gente atribua que nós passamos a diagnosticar mais. Então, dito isso, eu acho que de fato é uma impressão geral que me passa também, que me chega também, de que tem havido mais mortes súbitas e mortes cardiovasculares. A minha percepção geral no consultório é que tem havido um número maior de pacientes com morte cardiovascular e com o que a gente chama de eventos cardiovasculares maiores, que seriam AVCs e infartos, em pacientes mais jovens. Classicamente, a gente associava a doença cardiovascular como algo relacionado à idade, para homens na faixa de 55 anos acima e mulheres na faixa de 65 anos para cima. E a gente tem visto com frequência pessoas com idades mais baixas, na faixa dos seus 40 a 50 anos, serem acometidos ou alguns até abaixo disso. Já peguei paciente ano passado, com 38 anos, com infarto agudo do miocárdio. E a impressão geral que a gente tem é de que, de fato, tem aumentado a incidência de casos de infarto agudo do miocárdio. Em relação à morte, como a gente falou, eu não acho que tenha havido nenhum aumento específico na nossa capacidade diagnóstica, porque diagnosticar a morte não requer nenhum tipo de exame. Mas na capacidade diagnóstica do infarto, talvez sim, porque houve uma mudança de padrão, na verdade, de detecção de infarto, de confirmação de infarto, e eu acho que isso pode ter resultado além disso, há uma disponibilidade maior de exames, até mesmo em regime de pronto-socorro. Você vai ao pronto-socorro, tem com maior facilidade a dosagem do que a gente chama de enzimas cardíacas, que na verdade são marcadores de necrose miocárdica, e eletros associados a protocolos. Você seguir um determinado protocolo que as equipes tendem a ser mais unificadas no seu método, na sua metodologia. Então é diferente de antigamente, que você ia e aí às vezes um médico fazia de um jeito, outro médico fazia de outro. Hoje, em relação a dor cardíaca, a dor torácica, a gente consegue perceber que as equipes que estão nas emergências, elas têm uma linha de cuidado, uma linha de tratamento mais homogênea. É lógico que varia de pessoa para pessoa. Tem um que faz um pouco mais, tem outro que já é mais sucinto no seu diagnóstico, nas suas condutas, mas todos costumam seguir o mesmo padrão. E eu acho que isso ajudou a aumentar o diagnóstico, mas o diagnóstico em pacientes jovens, de fato, é algo que me chama a atenção também. Eu tenho visto com mais frequência esse diagnóstico de infarto em pacientes jovens. Aí, assim, o que aconteceu de 5 anos para cá, que realmente chama a atenção de todos nós, é a presença da pandemia, do Covid-19. Então, fica sempre aquela incógnita na nossa cabeça se foi a Covid que desencadeou esses casos de doença cardiovascular, se foi a vacina, né, as vacinas da Covid que fizeram isso, até porque elas foram desenvolvidas em um tempo recorde, né, acima do habitual, bem abaixo do habitual. Normalmente se passa por determinados estudos clínicos para
para que você autorize a, a entrada do mercado de uma determinada vacina, e em função da pandemia, os governos entenderam e as agências regulatórias entenderam por bem que dava certo liberar essas vacinas de forma emergencial, sem que todos os estudos tivessem passado por todos os protocolos habituais que são feitos. Não é que não foi feito nenhum estudo, né? Foram feitos estudos, mas não no tempo suficiente, né? Você faz o estudo durante um pequeno período de tempo aqui, com uma quantidade X de pessoas, e aí eles consideraram como suficiente, devido à pandemia, consideraram como suficiente para já liberar. E foram, vale lembrar, essas vacinas foram liberadas de fato em caráter emergencial. E com tecnologias novas que nunca tinham sido utilizadas até então para outras vacinas. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Foi a Covid, foi a vacina? Eu tenho casos, né, em consultório, eu sempre tento explicar isso para os pacientes. Eu não tenho como culpar um ou outro, sabe, Marcos? Mas o que é que eu tenho para exemplificar? Eu tenho exemplos de vida real dentro do meu consultório de pacientes que tiveram Covid e poucos dias depois foram acometidos de infarto. Tem um paciente de Serra Negra que se comportou exatamente desse jeito. E tenho pacientes que usaram a vacina da Covid e depois da vacina da Covid tiveram morte súbita. Então eu tenho casos tanto para um para outro, porque às vezes parece que é uma certa disputa, né? Tem gente que quer defender a Covid dizendo que a culpa é da vacina, tem gente que quer defender a vacina dizendo que a culpa é da Covid. Eu procuro olhar com um olhar mais neutro, nesse aspecto aí eu procuro olhar com um olhar mais neutro, mais científico, na verdade. E do ponto de vista científico, o que tem publicado até então é que não há uma correlação que determine que o aumento do número de casos foi em função disso. Existem vários estudos, existem vários relatos científicos de aumento de casos de infarto devido ao Covid e aumento de casos de miocardite viral em função da vacina do Covid. Isso aí já é ciente, a gente já sabe disso. Mas é um aumento marginal. Quando a gente vai por números que tá no papel, é um caso em 1 milhão. E a gente vê que não é só isso não, sabe? Parece que tem mais. Então, pelo menos em relação ao que é relatado nos estudos científicos, a aparência que chega para a gente é de que há um número maior de casos. Mas há casos relatados do ponto de vista científico de Covid induzindo o paciente a ter doença cardiovascular, e há casos relatados na ciência, publicados em revista, de efeitos adversos da vacina que provocaram também doença cardíaca. E eu tenho os dois no consultório, então eu não sei dizer de que foi, de um ou de outro. O que é que eu sei, o que é que eu imagino pelo bom senso, que eu digo algumas vezes para os meus pacientes, que o último evento, o evento mais recente e é o mais provável de se houver em uma pessoa, por exemplo, a pessoa teve um infarto, teve um AVC, a última coisa que lhe aconteceu, se foi dentro de um período de tempo razoável, ela seria uma justificativa mais plausível para isso. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. O paciente teve um AVC semana passada, aí semana retrasada, uma semana antes, ele tinha tido Covid. Então há uma certa relação de causa e efeito aí que eleve as suspeitas de que o Covid tenha provocado essa reação. O paciente teve um infarto e a gente vai fazer o histórico, a investigação, vê que 3 semanas antes do infarto, o paciente tinha feito uso da vacina. Então é mais provável que a vacina esteja implicada. Agora, a pessoa tomou 2 doses da vacina apenas, a última dose que ela tomou, ela decidiu não tomar mais dose da vacina, e a última dose que ela tomou foi em 2022. A gente está em 2025, a pessoa infarta hoje. Eu não acho que tenha sido pela vacina. Depois de 3 anos, pelo menos eu não tenho plausibilidade para isso. A mesma coisa do Covid. Teve um Covid só em 2021, aí agora em 2025 ela tem um AVC. Aí a culpa foi daquele Covid de 2021. Eu acho pouco provável. Então, isso a gente não considera muito não, mas eu pelo menos não considero muito não, como uma relação de causa e efeito. Quando há uma proximidade de tempo, alguns dias, algumas semanas, alguns poucos meses, aí de fato a gente considera como algo mais relevante. E ainda cabe destacar que no período da pandemia houve um aumento grande do estresse, né, das pessoas devido ao isolamento social e todas as questões econômicas que foram envolvidas durante aquela época, e associada a esse estresse, uma redução das atividades físicas, porque todo mundo ficou em casa, ninguém saía mais ao ar livre, academias fecharam durante aquele período, e as pessoas passaram a se alimentar em casa, o que deveria ser uma coisa boa, possivelmente acabou não sendo, e as pessoas acabaram fazendo
mudanças no seu padrão alimentar, que pode ter resultado também em um aparecimento de fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol, e que possa ter colaborado um pouquinho com esse aparecimento de novos casos. Eu só acho que o tempo é curto, porque em 5 anos, para você desenvolver hipertensão, a diabetes, e isso lhe causar, de fato, um AVC, um infarto, é pouco tempo. Na janela de tempo que a gente conhece, normalmente, esses processos eles levam 10, 20, 30 anos para acontecer. Mas pode ser que a pessoa já estivesse num estado que a gente chama de subclínico, ou seja, a doença já estava ali, só estava escondida, e aí o estresse da pandemia, o estresse do isolamento, o estresse da preocupação do ponto de vista econômico, a mudança da dieta, a parada de fazer exercícios físicos tenham sido a última gota d'água para colaborar para o paciente desencadear a doença. Então há muitos fatores relacionados. Nesses 5 anos eu acho que a gente poderia elencar esses como possíveis fatores para o aumento do número de casos de infarto. Tem pergunta no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Dr. Wander. Eu gostaria de saber, existe uma controvérsia entre médico cardiologista e médico de outras especialidades, principalmente os médicos que tratam de paciente com câncer. Por exemplo, o médico cardiologista entende que quando o paciente tem um histórico de familiar da família, o colesterol, mesmo estando abaixo de 190, ele precisa de baixar esse colesterol. Já no caso, o meu urologista especificamente, ele diz que o colesterol não pode ser muito baixo e não recomenda que eu tome medicamento, mesmo o meu colesterol estando abaixo de 190. Qual é a opinião do Dr. Wander sobre esse assunto? Obrigado, Chico Gregório. E aí? Chico, a minha opinião é uma opinião enviesada. Se eu tivesse feito essa pergunta para alguém que nem fosse cardiologista, nem fosse urologista, no caso aí, como a gente está tendo essa discórdia entre cardiologia e urologia, talvez você tivesse uma resposta mais neutra. A minha opinião é uma opinião enviesada, é uma opinião de cardiologista, de quem lê os estudos a respeito de doença cardiovascular. Então eu já faço esse alerta antes, porque o que eu vou dizer eu acho que você usar como limite o colesterol LDL, aí depende do que você mencionou como 190, se é o colesterol total ou se é o colesterol LDL. Para a gente, na cardiologia, a gente acompanha o colesterol total, acompanha o colesterol HDL, que é o colesterol bom, acompanha o triglicérides, que classicamente é comentado como sendo a taxa de massas, que as pessoas no popular dizem, mas o que a gente tem o maior foco de tratamento é no colesterol LDL, que é o colesterol de densidade baixa, é uma lipoproteína de densidade baixa. Por quê? Porque ela, sendo de densidade baixa, ela é mais parecida com óleos mesmo, e por ter essa densidade baixa e se parecer mais com óleos, ela não se dissolve bem dentro da corrente sanguínea, que é majoritariamente feita de água. Então, por ela não se dissolver bem, ela tem uma propensão maior a ficar boiando, vou usar um termo bem popular aqui, ficar boiando dentro da circulação e favorecer a deposição dessa própria gordura na parede das artérias, num processo que nós chamamos de aterosclerose. Esse processo de deposição dessas gorduras, ele leva a uma inflamação na parede da artéria e que vai gerar umas reações ali e que resultam, no final das contas, em obstrução das artérias, por essa mesma gordura que vai entupindo ali no local e por um processo inflamatório que vai se desenvolvendo à medida que essa gordura vai grudando na parede das artérias. Os estudos publicados em revistas científicas voltados para a cardiologia, eles evidenciam que o nível de colesterol LDL ele é diretamente proporcional ao risco cardiovascular do paciente. Eu reconheço e faço questão de externar isso em rede aqui, né, para muitas pessoas ouvirem. Eu reconheço que o colesterol é algo que tem benefícios para o nosso organismo, porque se não fosse, com o passar do tempo, com a evolução natural, o corpo teria dado um jeito de se livrar do colesterol. Então o colesterol não é uma coisa necessariamente ruim, mas um colesterol elevado num paciente que tem outros fatores de risco, sejam eles modificáveis ou não. Modificáveis é hipertensão, diabetes, cigarro, falta de exercício. Não modificáveis é o que a gente comentou semana passada, é idade e história de família. Então o colesterol alto associado a o paciente ter outros fatores de risco, ele se torna um potencializador do risco do paciente desenvolver doença cardiovascular. Então existem hoje ferramentas baseadas em estudos científicos que estimam para a gente, ajudam para a gente a estimar o risco cardíaco do paciente. O que seria esse risco cardíaco? É o risco dele ter um infarto, um AVC ou uma morte súbita em 10 anos.
Então, eu estou hoje com 39. Faço o meu cálculo aqui, minha calculadora dá um risco X. Esse risco X é o risco de eu ter um infarto, um AVC ou morrer até os 49 anos. Se esse risco ele dá alto, a gente precisa, do ponto de vista cardiológico, a gente precisa ser mais incisivo, a gente precisa ser mais firme no tratamento do colesterol. E aí isso requer que a gente faça, de fato, medidas para baixar esse colesterol LDL. Então eu não sei qual foi a que ele se referiu, 190, se era o colesterol total ou se era o colesterol LDL, mas do ponto de vista da cardiologia, a gente não usa tanto o colesterol total como principal meta. A principal meta para a gente é o colesterol LDL. Depois que a gente atinge a meta do colesterol LDL, o que já é bastante difícil, mas depois que a gente atinge essa meta, aí a gente vai procurar metas secundárias. Vai ver se o triglicérides está bom, vai ver se o HDL está subindo, porque o HDL é o colesterol bom. Vai ver se o colesterol total está em dia, mas para a gente o LDL é o principal. E o LDL, para a gente considera como acima de 190 muito alto, geralmente ligado a histórico familiar, e acima de 130, via de regra, ele é considerado alto. Só que um alto que a gente consegue muitas vezes modificar ajeitando fator de risco. Se fizer dieta, se fizer exercício, muitas vezes a gente consegue trazer de volta para a meta. Quando o paciente tem um risco muito alto de doença cardiovascular, o paciente tem um histórico familiar de infarto, o próprio paciente já teve um infarto, e a gente faz os cálculos e vê que o risco dele é grande, as diretrizes cardiológicas, não é da minha cabeça, nem da cabeça dos meus colegas, as diretrizes cardiológicas baseadas em estudos, elas recomendam que a gente seja mais rígido e que esse colesterol, que numa pessoa saudável, jovem, o colesterol LDL, ele seria na faixa de 130 ou abaixo de 130, ele precisa ser mais rígido, ficar abaixo de 70 ou às vezes abaixo de 50. E a gente tem acompanhado pacientes com colesteróis bem baixos, na faixa de 40, de 30, ao longo de alguns anos já, 4, 5 anos a gente tem acompanhado, e a gente não vê, pelo menos até então, o aparecimento de nenhum tipo de complicação por conta desse colesterol estar mais baixo. Assim como a literatura médica, de um modo geral, não tem apresentado isso também. Então esse é o argumento que eu uso em meu favor, como eu disse, é enviesado porque eu sou cardiologista, mas é o argumento que eu uso em meu favor para defender que a gente trate o colesterol, porque os estudos que a gente tem acesso na cardiologia, eles evidenciam que há uma relação direta. Quanto maior o seu colesterol, maior o seu risco cardiovascular. Então a gente tenta trazer para determinadas faixas de colesterol. Eu não preciso pegar e fazer uma receita de bolo que seja igual para todo mundo. Então dentro do meu consultório eu pego essa calculadora, vou calcular lá como é que a gente usa. É a idade do paciente, pressão do paciente, se toma remédio de pressão ou não, se tem diabetes ou não, se fuma ou se não fuma, qual é o valor do colesterol total, qual é o valor do colesterol HDL. A partir disso a gente determina o risco do paciente e a gente estabelece a meta de colesterol LDL que o paciente tem que desenvolver. E aí a gente sabe se a gente vai ser um pouco mais tranquilo, faça a sua dieta, faça seu exercício, ou se a gente vai ser mais firme. Olha, você precisa sair daqui já com a academia já contratada, já com a consulta, com o personal contratado, com a consulta da nutricionista já agendada e com a medicação do colesterol, porque isso, de fato, na nossa visão, tem repercussão muito grande sobre a saúde do paciente nos próximos 10, 20 anos. Queria saber se o ronco pode causar infarto e como fazer para evitar. Pode causar mais AVC do que infarto, não o ronco direto, tá bom? Na verdade, aqui a gente tá fazendo um atalho mental. O ronco, se ele tiver associado à apneia obstrutiva do sono, aí a gente tem evidências científicas de que a apneia obstrutiva do sono, ela tá ligada ao aparecimento de arritmias cardíacas, especialmente a fibrilação atrial, e a fibrilação atrial é um dos importantes fatores de risco para o aparecimento de AVC. E já existe estudo científico mostrando a correlação direta, não é nem indireta aqui não, que a apneia do sono causa arritmia, a arritmia causa AVC. Existem estudos mostrando correlação direta entre a apneia do sono e o aparecimento de acidentes vasculares cerebrais. Provavelmente por algum tipo de isquemia mesmo que o paciente apresente, porque não custa lembrar, o ronco ele acontece porque a passagem do ar através das vias aéreas, ela passa a ser estreitada em algum ponto, geralmente na garganta. Normalmente os pacientes que roncam, a língua cai, fica um canal, um tubo muito estreito ali na garganta e começa a fazer o barulho. É o mesmo barulho que faz para quem tem janela em casa, aquela janela de vidro, se você deixar só a frestinha, como a gente chama, se você deixar só aquela pontinha de espaço entre a janela,
e a caixa, no caso o forro da janela, e o vento estiver passando forte, ele vai fazer muito barulho. Quando você abre a janela inteira, o barulho deixa de existir. Então, para o paciente que ronca, ele ronca habitualmente porque essa passagem é reduzida. E isso tem uma correlação muito grande entre ronco e apneia do sono. Ela não é 100%, a gente tem pacientes que roncam e a gente faz exames. O exame é a polissonografia. A gente faz o exame e não confirma que tem apneia do sono grave. A gente tem pacientes que não roncam e a gente vai lá, faz o exame mostra uma apneia do sono grave, mas a maior parte deles tem uma certa correlação entre a quantidade de ronco que o paciente tem e a presença de apneia do sono. E a apneia do sono, essa sim, ela tem uma correlação com doenças cerebrovasculares, vamos dizer assim. Então ela tem um risco do paciente apresentar aí AVC, se ele tiver esse ronco associado à apneia do sono. Pergunta do Dr. Wander se o remédio de pressão pode prejudicar a vida sexual do homem. Depende do tipo da medicação, tá bom? Isso é fato. Não quer dizer que a gente não deva tratar a pressão arterial. A gente tem estratégias para que a gente possa obter um bom tratamento da pressão arterial associado a uma preservação da função sexual masculina, né? Especialmente quando a gente trata da ereção, da disfunção erétil, que é talvez uma das principais queixas de alguns pacientes quando tomam certos tipos de medicações. Via de regra, quando a gente está diante de um caso de um paciente sexo masculino, a gente já começa a limitar certas medicações e já tenta não fazer alguns remédios que a gente sabe que de bula eles têm vamos dizer assim, uma taxa maior de efeitos desse tipo de efeito colateral. Então a gente já tenta poupar o paciente e evita de fazer. Mas tem alguns outros que quando a gente olha na bula, a incidência é 1%, por exemplo. Então, se eu estou tratando os pacientes, o paciente está precisando da medicação e eu não sei se ele vai desenvolver ou não, e a gente vê que na lista ali você tem 1% de casos, então muitas vezes a gente tenta, porque 99 não vão ter problema e 1 vai ter. E aí se esse paciente tiver, a gente vai lá e faz uma substituição. É uma indicação, pelo menos para mim eu considero uma indicação clara da gente fazer ajuste terapêutico. O paciente porque é um efeito colateral, né, como qualquer um outro e que, poxa, tem repercussão sobre a vida, a qualidade de vida da pessoa. Então, se o paciente está usando uma medicação e essa medicação ele está notando que está afetando a sua libido ou está afetando a sua potência sexual, no caso do homem, habitualmente a gente orienta que relate isso para o seu médico, para o seu clínico, se for tratar da pressão com o clínico ou o seu cardiologista, e que se faça um ajuste de medicação, uma troca. Às vezes você diminui um pouco a dose, acrescenta um outro remédio e consegue resolver o problema, mas que a gente encontre uma solução para que o paciente não tenha um tratamento que vai melhorar a quantidade de vida, porque tratar a pressão alta aumenta o tempo de vida, mas com uma vida que não tem a mesma qualidade, né? Então isso a gente faz com tranquilidade. O paciente chega com essa queixa, a gente faz ajuste de dose e essa orientação habitualmente todo cardiologista faz também. Quando o paciente, a gente já tenta, como eu disse, a gente já tenta fazer medicação que faça o mínimo de efeito possível sobre essa questão sexual. Mas em alguns pacientes eles são mais sensíveis e aí mesmo um remédio que não causa isso para a maioria dos pacientes, pode causar para um em particular, e aí a gente vai lá e faz o ajuste, faz a troca. O Vitor quer saber se o Tadalafila prejudica o coração. Se o paciente tiver uso de medicação que a gente chama de nitrato. O nitrato são medicações que são utilizadas para tratamento de insuficiência cardíaca e para tratamento de angina do peito. Então, com o uso dessa medicação do nitrato, se o paciente fizer uso de Tadalafila, habitualmente ocorre uma reação, uma interação dos dois remédios. O paciente pode ter pressões extremamente baixas e inclusive a óbito. Então é formalmente contraindicado a utilização da Tadalafila associado ao uso de nitratos nos pacientes com insuficiência cardíaca ou nos pacientes com angina. Via de regra, para os demais pacientes, se tiver tudo bem, se a hemodinâmica estiver estável, paciente com pressão boa, também é contraindicado o uso de Tadalafila em pacientes com a pressão descompensada, acima de 18/10. Então é contraindicado a utilização dessa medicação. Por quê? Porque tem um efeito colateral da Tadalafila que alguns pacientes desenvolvem, que é a cefaleia, a dor de cabeça. Então o paciente usa, tem dor de cabeça. Está começando com a relação sexual com a pressão de 18/10, e aí tem uma dor de cabeça, a pressão sobe para 20, e aí vai fazer um esforço na relação sexual, a pressão sobe
para 22, 23, e isso se torna um risco adicional para ele. Mas se a pressão está bem controlada, o paciente está com as suas medicações em dia e não faz uso de nitrato, via de regra lá no nosso consultório, a gente libera para o uso para os pacientes. Eu até já vi na internet pessoas associando o tadalafila à prática esportiva, à academia. Tem alguma relação? Não. Marcos, eu desconheço, honestamente eu desconheço. O que eu sei que a tadalafila, ela, eu não sei se vocês sabem disso, mas ela foi desenvolvida. Na verdade, a tadalafila é uma segunda... o estimulante sexual, isso. E ela é uma segunda geração de uma classe de medicações que a gente chama de inibidores da fosfodiesterase 5, inibidor da PDE5. E essa medicação, o protótipo delas é o sildenafila, que é o conhecido Viagra. Certo? E ele foi descoberto, para você ver como a medicina tem essas coisas interessantes, ele foi descoberto como um tratamento para a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é o aumento da pressão das artérias dentro do pulmão. Quando a gente diz que tem pressão alta, que é essa doença comum, que a gente fala do sal, que tem que tomar o remédio de pressão, a losartana e tal, é a pressão nas artérias da circulação sistêmica. Ou seja, quase todas as artérias do corpo. Mas existe uma circulação muito particular, que é uma comunicação de vasos entre o coração e o pulmão, para levar e oxigenar, né, e trazer de volta para o coração bombear, que a gente chama de circulação pulmonar. E às vezes ali você tem um aumento de pressão. E os remédios convencionais, a losartana, a hidroclorotiazida, o captopril, eles não resolvem essa hipertensão pulmonar. E aí, através de estudos científicos, desenvolveram o Viagra para tratamento da pressão da hipertensão pulmonar. O que é que se viu? Que os pacientes começaram a ficar mais animados. Os pacientes do sexo masculino começaram a usar, doutor, eu tô mais animado, eu tô mais animado. Certo, né? Aí, os remédios é bom, eu tô feliz, agora eu tô até namorando mais. E aí, a indústria farmacêutica, que não é boba, percebeu que essa medicação ela tinha esse efeito colateral benéfico e ela disse, olha, aqui talvez eu tenha um mercado. Começou a testar isso nos pacientes sem a hipertensão pulmonar, primeiramente, para ver se não havia nenhum efeito colateral, não haveria nenhum problema. Viu que para a maioria dos pacientes jovens, saudáveis, ou até de mais idade, mas que tivessem saudáveis, tivessem bem de saúde, não teria nenhum problema. E aí recebeu a autorização das agências regulatórias para comercializar, independente do paciente ter problema de pressão no pulmão ou não. Então, é uma medicação que é utilizada para... Hoje, né, é utilizada para o desempenho, a melhora do desempenho da função sexual, mas que começou a sua origem, a sua história, para o tratamento da hipertensão pulmonar. Então, ela tem algum efeito sobre a dinâmica cardiovascular. A medicação ela tem efeito sobre a questão circulatória. Agora, se isso promove algum tipo de benefício para os pacientes, para as pessoas, vou nem dizer pacientes, para as pessoas que estão em academia, de fato eu desconheço. Eu realmente não conheço nenhuma associação, não. O ouvinte quer saber se o tadalafila pode alterar a glicose, porque o pai dela fez cirurgia de próstata e aí faz uso do tadalafila diariamente. E a glicose dele está sempre alta desde a cirurgia. Agora, você falando em tadalafila, me veio esse gatilho sobre a glicose dele. Ele antes nunca teve problemas. Eu não conheço essa associação também não, tá bom? Mas eu posso pesquisar e posso me comprometer de trazer aqui, ou até publicar aqui no Instagram depois, essa informação. Eu desconheço essa relação entre o uso da tadalafila ou dos similares da tadalafila, como a sildenafila, udenafila, tem vários outros aí no mercado. Eu desconheço a associação dessa classe de medicações com a piora da glicemia do paciente. Embora eu precise relatar, a piora da glicemia do paciente, ela é um efeito colateral relativamente frequente de várias medicações que são utilizadas dentro da própria cardiologia, né? Então, às vezes a gente usa porque é uma questão de benefício e de risco. Então, às vezes a gente tolera que o paciente suba 2, 3 pontinhos a glicose, porque a gente está tirando ali dele um risco muito maior ao reduzir a taxa de colesterol, ao reduzir pressão, ao fazer uma redução de outro fator de risco. Mas a gente tem esse efeito colateral como real, ele não é ilusão, não é mentira, não é mito, é real para muitas medicações. Eu apenas desconheço a questão de associação direta entre a tadalafila e a glicemia, mas eu posso me comprometer a trazer isso na semana que vem. Será que vamos ter que fazer um programa só sobre a tadalafila agora? Pelo visto, o tema aí despertou a curiosidade e a atenção do pessoal, né? Doutor Wander, obrigado pela sua participação, né? Eu que agradeço. Lembrar que o doutor Wander é médico cardiologista,
né, atende no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 849-9422-3138. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. E eu volto já já após nosso intervalo comercial.